Olá, muito boa tarde a você que está aqui neste canal. O meu nome é César. É um imenso prazer contar com a sua presença neste humilde canal. Receba aí o meu mais sincero e cordial abraço. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos a mais um entendimento acerca dos escritos bíblicos. Neste vídeo eu gostaria de considerar a passagem de Hebreus 2,14. Olha só, vamos ler a passagem e nós vamos em seguida fazer algumas perguntas, onde você que está aí presenciando esse vídeo irá responder, tá certo? Então vamos à referida passagem. Eu vou ler a passagem na Bíblia Viva. Então eu vou compartilhar a tela com os senhores. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha o que está registrado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então essa é a passagem que iremos comentar, né? Então aqui primeiro, o escritor de Hebreus, né, ele diz que Jesus, ele se revestiu de carne, né? Mas assim, com que propósito Jesus ele se revestiu de carne? O próprio versículo aqui em Hebreus está dizendo, ele se revestiu de carne para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o propósito da morte de Cristo foi para que ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Certo? E livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, agora vamos raciocinar um pouco. Esse diabo que está aqui, seria esse diabo um ser espiritual? Um anjo caído cujo nome é Lúcifer? Qual que seria então o propósito de Jesus? Ele se revestir de carne e que por meio da sua morte ele viesse a aniquilar o poder desse diabo. Então a proposta desse vídeo é, vamos desmistificar, né? Vamos saber quem é esse diabo aqui apontado. A palavra diabo, ela também pode ser traduzida por opositor, né? Então quem era esse diabo? Ou acusador? Então vamos por parte. Primeiro, quais eram os poderes que esse diabo aqui tinha? Bom, aqui diz que esse diabo, ele tinha o poder da morte. Ele tinha o poder da morte e ele tinha o poder de escravidão, ou seja, ele poderia submeter as pessoas à escravidão. Certo? Esse era o poder que esse diabo tinha. Então agora nós vamos fazer uma
uma comparação. Então vamos lá. Você tem dois personagens aqui. De um lado você tem o Lúcifer, que era o suposto anjo caído, né? O diabo criado pela religião. E do outro lado você tem Moisés. Agora vamos considerar as Escrituras. E vamos ver se as características apontadas aqui na Epístola de Hebreus, se essas características elas tendem mais a Moisés ou elas tendem a Lúcifer, certo? Então a primeira pergunta é: Lúcifer tinha o poder da morte? Lúcifer, o Satanás, ele tinha o poder da morte? Ou Moisés tinha o poder da morte? Bom, primeiro, Lúcifer, você não vai encontrar aqui nenhuma passagem nas Escrituras atribuindo o poder da morte a um anjo caído, cujo nome é Lúcifer, né? Isso dentro das Escrituras não existe. Mas é possível encontrar Moisés como sendo aquele que tem o poder da morte. Olha só, vamos à primeira carta aos Coríntios. Então foi dito em Hebreus que um dos atributos daquele diabo era o poder da morte, né? Então agora vamos ver então se Moisés ele tinha ou não o poder da morte. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Olha aí, gente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra mata. Que letra era essa que matava? Vamos continuar. E se o ministério da morte, olha, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória, né? Como não será de maior glória? Peraí, eu perdi aqui. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da, olha aí, condenação foi de glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Então a letra que mata era a lei de Moisés. Então quando eu falo que Moisés ele tinha o poder da morte, eu estou me referindo à lei. Então aqui já é possível nós percebermos a primeira característica daquele diabo que aparece em Hebreus. Aquele diabo, ele tinha o poder da morte. Ele tinha o poder, a prerrogativa de decidir quem é que iria viver e quem iria morrer. E esse diabo que aparece em Hebreus aponta para a lei de Moisés.
Então a lei de Moisés, ela era o acusador, ela tinha o poder da morte. Vamos a mais um versículo, na carta de Hebreus. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 28. Vamos à passagem. Sem misericórdia, morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, olha aí, o poder da morte nas mãos do diabo, nas mãos do acusador, cujo nome era Moisés. Então, já é possível perceber que o diabo que está descrito em Hebreus, ele não era o tal Lúcifer criado pela religião, né? Porque aqui, tanto na carta aos Coríntios, em que Paulo fala que o ministério da morte era o ministério de condenação, e Paulo também diz que a letra mata, e ali ficou claro que a letra que matava era a lei de Moisés. E aqui está que sem misericórdia lá, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então o poder da morte não estava nas mãos de um suposto Lúcifer, de um suposto anjo caído, mas sim nas mãos de Moisés. Então agora vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta diz que Lúcifer, ele tinha o poder de escravizar as pessoas, ou Moisés era quem tinha esse poder? Quem tinha o poder de escravizar? Porque lá em Hebreus diz que Jesus, ele se revestiu de carne para que, por meio da sua morte, ele pudesse livrar aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, ou seja, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Esse diabo, ele tinha o poder da morte e tinha o poder de escravizar, né? É isso que está dito lá em Hebreus, de submeter as pessoas debaixo de um regime de escravidão. Então agora vamos a mais uma passagem. Vamos ver a quem cabe o atributo da escravidão, a prerrogativa de escravizar. Será que ela estava nas mãos de um suposto anjo caído, cujo nome era Lúcifer? Ou essa prerrogativa estava nas mãos de Moisés? Atos capítulo 15, a partir do versículo 5. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui, só para efeito de contextualização, isso aqui é o seguinte: foi um momento em que Paulo ele foi a Jerusalém e relatou aos demais apóstolos acerca da conversão dos gentios. E aí, no meio disso, surgiram aqueles que eram da seita dos fariseus e que haviam abraçado a fé. Só que apesar deles terem abraçado a fé, eles ainda eram o quê? Eles observavam a lei de Moisés. Eles não abdicaram de Moisés. E aí, olha o que eles dizem. Eles dizem que era necessário circuncidar os gentios e determinar que eles observassem a lei de Moisés. Então aqui isso gerou o quê? Gerou uma controvérsia, né? E aí, continuando, olha o que diz. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate,
Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora veja o que Pedro vai declarar. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou seja, sobre os lombos, né? Sobre os lombos dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha só, gente, veja como que Pedro, ele se refere à lei de Moisés. Ele se refere à lei de Moisés como sendo um jugo que nem os nossos pais puderam suportar. Então a lei de Moisés, ela era um jugo de escravidão. Você vai ver que Paulo ele chama a lei de jugo de escravidão. E aqui o apóstolo Pedro ele confirma isso. Agora olha só como que Paulo se refere à lei de Moisés em Gálatas. Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Veja, o Monte Sinai, aonde a lei foi promulgada por Moisés. Monte Sinai, olha lá, que gera para a escravidão, olha. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, essa escravidão, ela era promovida por intermédio da lei. Então, a lei de Moisés, Moisés, era ele que tinha o poder de submeter o povo à escravidão. E ainda continuando em Gálatas, olha só o que está no capítulo 5. O capítulo 5 diz, olha o que diz aí, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que jugo de escravidão era esse? Se não era a lei de Moisés, o que era então? Então a lei de Moisés, ela era o jugo de escravidão. Tá certo? Então agora vamos voltar à Epístola de Hebreus. Então no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz que o Filho de Deus, ele participou de carne e sangue para que por meio da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Já sabemos que aquele que tem o poder da morte era Moisés, a saber, o diabo, o acusador, que é Moisés. Moisés tinha o poder da morte. Não foi isso que nós acabamos de expor aqui? A letra não mata? O ministério da morte e da condenação não foi gravado em letras em pedra? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas,
morre sem misericórdia todo aquele que rejeitar a lei de Moisés. Então Moisés era esse diabo. Ele tinha o poder da morte. Olha só. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. A escravidão era promovida por esse diabo. Então esse diabo ele tinha o poder da escravidão. A escravidão, a lei de Moisés, ela não era o jugo de escravidão? A Jerusalém que estava debaixo dos rudimentos de Moisés, ela não gerava filhos para a escravidão? E agora, para ficar mais claro ainda, veja que não era toda a humanidade que estava sob o poder desse diabo. Olha só o versículo 16. Pois ele no caso seria o Filho de Deus. Evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Socorre a descendência de Abraão de quem? Das garras desse diabo, cujo nome é Moisés. Moisés referindo-se à lei. Está vendo? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação. Propiciação aqui seria o quê? Uma garantia, né? Expiação, né? Ele veio fazer expiação pelos pecados do povo. Que povo? A humanidade toda? Não. A descendência de Abraão. Então a descendência de Abraão, ela estava debaixo do poder desse diabo. A descendência de Abraão aqui não é o Israel espiritual, é o Israel das 12 tribos. Então esse diabo que foi destruído pela morte de Jesus no madeiro era Moisés. Tá certo? Bem, então está aí, desmistificado mais uma observação acerca das Escrituras. Então, o diabo que foi destruído pela morte do Filho de Deus é Moisés. Ou seja, a lei de Moisés, ela era esse diabo. Porque os atributos, né, tanto o atributo, o poder da morte, como o poder de escravizar as pessoas, esse poder estava concentrado em Moisés. Não em um suposto ser espiritual, um ser mitológico cujo nome era Lúcifer. Tá certo? Você viu comigo aqui nas Escrituras. As Escrituras, foi possível, por intermédio das Escrituras, nós mostrarmos que as prerrogativas desse diabo, elas apontavam para Moisés. Então Moisés era o diabo que estava escravizando a descendência de Abraão. Tá certo? Bom, então era isso que eu queria expor. Se você concorda, deixa aí o like, deixa o joinha, deixa o seu comentário. Se você não discorda, já sabe, né? Só deixar o dislike. Simples assim, tá certo? Eu sei que eu sou prolixo em dizer, mas devo repetir. Nós moramos em uma democracia. Em toda democracia deve haver a pluralidade de ideias, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente fim de semana e um excelente domingo. Graça e paz. Tchau, tchau.